Filosofia é um dos ramos do conhecimento humano que traz uma satisfação imensa àqueles que gostam de pensar racionalmente, objetivamente, seguindo uma metodologia específica ao uso da razão. Na verdade, o nosso canal tem a proposta de trabalhar teologia como também filosofia. Hoje nós queremos falar sobre um assunto muito importante para aqueles que gostam de pensar e pensar corretamente. Falaremos hoje sobre lógica. Pensar sobre lógica é pensar sobre raciocínio. Raciocínio, na língua grega, diz-se logismos, que tem a mesma raiz da palavra logos e também logikos. São, respectivamente, traduzidas estas palavras por discurso e lógica. O raciocínio consiste na capacidade de organização dos pensamentos para uma elaboração de argumentos que levem a conclusões consideradas devidamente resultantes de uma cadeia de premissas. Por outras palavras, estamos a dizer que todos os processos de pensamento envolvendo argumentação, conclusão, inferência, indução, dedução e outras realidades mais de articulação do pensamento são raciocínio. Como não poderia deixar de acontecer, os teóricos têm lá suas diferenças quanto à conceituação de raciocínio. Mas o fato é que, no final das contas, mesmo que os teóricos usem caminhos diversos, acabam não fugindo da classificação fundamental que divide o raciocínio em dedutivo e indutivo. Uma classificação já estabelecida no livro Órgano, do filósofo grego Aristóteles. A lógica é a ciência que estuda os princípios e regras que dirigem o raciocínio. Alguns teóricos divergem quanto à conceituação. Decorre, no entanto, que a lógica existe para corrigir raciocínio errado. E a lógica está como uma disciplina que dirige um raciocínio correto. Mas você perguntará, o que é raciocínio correto? Esta é uma questão pertinentíssima, de vez que nós encontramos milhares e milhares de humanos que acreditam que estão raciocinando de forma correta e nos levam a pensar o que é raciocínio correto para estas pessoas. A lógica tem a resposta para o que vem a ser raciocínio correto. Quando eu escuto algumas pessoas argumentando, eu procuro ligar o que elas dizem em suas premissas com aquilo que elas chegam a concluir por decorrência dos seus argumentos. Eu sinto um incômodo por conta de querer entender o que essas pessoas estão a dizer, mas que eu entendo são conclusões absurdas. O fato é que elas costumam acreditar em absurdos, muitas vezes se defendendo com justificativas que só revelam o quanto elas estão equivocadas, dominadas pela
ignorância. Quero apresentar de imediato um exemplo sobre o que eu quero dizer com pensar logicamente. Estaremos usando agora, neste momento, o exemplo de um livro muito interessante sobre lógica, que ensina a raciocinar logicamente, da professora Sinara Nara e do professor Ivan Ingo Weber. Abro aspas. Um homem estava olhando uma foto e alguém lhe perguntou: de quem é esta foto? Ao que ele respondeu: não tenho irmãs nem irmãos, mas o pai deste homem é filho de meu pai. De quem era a foto que aquele homem estava olhando? A pergunta é: os envolvidos neste problema são facilmente detectáveis? Aquele que pergunta, identificamos com A. Aquele que olha a foto, com B. O homem fotografado, com X. X é a incógnita do problema. Só tem importância aqui o homem que olha, certamente, a foto. E aquele que fez a charada, que é B. Quais são as informações de B? B não tem irmãos nem irmãs. O pai do homem da foto é filho do pai do homem que olhava a foto, ou seja, o pai de X é filho do pai de B. Assim, o pai de X é B. Se B é o pai de X, então X é o filho de B. O problema está resolvido. O homem da foto é filho do homem que olhava a foto, portanto, o homem olhava a foto de seu próprio filho. Se você conseguiu acompanhar este raciocínio, parabéns. Mas, na verdade, o acompanhamento deste raciocínio é para indivíduos treinados devidamente em lógica. Observemos então que os nossos argumentos diários não passam nem de perto por este caminho, o caminho pelo qual o raciocínio deste exemplo passou. São nossos argumentos muito simples, mas nós podemos perceber que nós raciocinamos de forma muito superficial. Os nossos argumentos não seguem cadeias complexas, cadeias intrincadas de premissas para que cheguemos à conclusão. Nós não temos o costume de raciocinar assim. Portanto, raciocínios complexos, muitas vezes elaborados em discursos aos quais estamos presentes, não os entendemos. Certa vez, um colega de trabalho me abordou perguntando se eu acreditava na vida após a morte. Eu respondi que nem acreditava, nem desacreditava. Inesperadamente, a pessoa se irritou. A pessoa me disse que se eu não acreditava na vida após a morte, então eu era ateu. Deu-me um incômodo com aquela conclusão em função da premissa que ela usou. Perguntei-lhe qual a relação entre acreditar que Deus existe e acreditar na vida após a morte ou em não acreditar na vida após a morte. E a pessoa simplesmente me respondeu: porque a Bíblia diz. Dizer que
Se alguém não acredita na vida após a morte, então não acredita em Deus, é tão verdade quanto dizer que se uma árvore tem folhas, então eu vi um macaco na esquina. Do ponto de vista racional, uma coisa não depreende da outra. Por quê? Porque o Criador poderia muito bem ter criado a humanidade sem lhe dar vida após a morte. E isto não anularia a existência do Criador ou a sua credibilidade. Deus poderia criar o homem absolutamente mortal. Por que não? Um fato agravante é que a própria Bíblia é um depósito literário de crenças na existência da vida após a morte, como também, em alguns momentos, ela se refere à não existência de vida após a morte. Basta que se leia o livro de Jó, detenho-me aqui no capítulo 7, também podemos fazer referência ao livro dos Salmos, no capítulo 115, no versículo 17, onde diz: os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus. Um outro texto, Eclesiastes 9, no versículo 10, diz que no mundo dos mortos, lá não se faz nada. Lá não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Em Israel, houve historicamente a crença de que com a morte tudo acabava. Apenas depois do cativeiro babilônico, a crença foi revista e muitos pontos foram alterados. Observe-se ainda que os próprios saduceus não aceitaram aquelas mudanças que aconteceram por conta do contato cultural entre o povo de Israel e povos estrangeiros, ocorrendo então uma mudança em suas crenças resultantes do contato com a religião de Zoroastro, que acreditava num Deus do bem, num Deus do mal, na vida após a morte, na ressurreição, em galardão e em tantas outras coisas que foram apreendidas pelos israelitas que estiveram no cativeiro babilônico e também em outras terras, e que, quando voltaram para a Palestina, trouxeram consigo estas novas crenças que foram introjetadas nos seus escritos. De sorte que, quando chegamos no tempo de Jesus, o que nós encontramos? Encontramos duas facções religiosas, saduceus e fariseus, que tinham crenças opostas em relação à vida após a morte. Saduceus não acreditavam na existência da vida após a morte. Os fariseus acreditavam. Saduceus não acreditavam em anjos, fariseus acreditavam. Saduceus não acreditavam em galardão, em vida após a morte e tantas outras coisas que os fariseus acreditavam. E o povo caminhava com os fariseus. O que a gente observa é que Jesus acreditava nas mesmas coisas que os fariseus acreditavam. Jesus era tão fariseu teologicamente quanto Paulo. Portanto, não acreditar na existência da vida após a morte não implica em ser ateu. Saduceus não eram ateus. Frise-se ainda que eu não disse que não acreditava na vida após a morte. Eu disse àquele meu interlocutor que eu nem acreditava, nem desacreditava, o que é diferente. Significa dizer que eu não tenho subsídios convincentes, pelo menos para mim, para acreditar em uma realidade ou em outra realidade.
por mais que argumentos existam de ambos os lados. Eu simplesmente não sei. Portanto, nem acredito, nem desacredito. De outra feita, alguém me perguntou, condicionado aparentemente por um estereótipo do que seria um filósofo, perguntou-me se eu era ateu. E eu achei que aquela pergunta era apenas para obter uma confirmação de que havia ligação de resultado entre as duas realidades. Ou seja, se é filósofo, é ateu. Eu respondi que nem defendia, nem atacava o ateísmo. E a pessoa teve a mesma reação daquele meu primeiro interlocutor. Não sei, na verdade, por que o senso comum, via de regra, apega-se tão ferrenhamente a um dualismo de acreditar ou não acreditar em algo, quando alguém pode não estar habilitado ainda a tomar partido numa dada discussão. Quando me lembro destes e de outros exemplos que são protagonizados por aqueles que raciocinam apenas condicionados por um senso comum precário, vem à minha memória um conto que ouvi há muito tempo, intitulado A Lógica do Aquário. Conta-se a história de que um homem com uns 3 a 4 livros nos braços descia por uma das ruas de sua cidade quando ele encontrou um amigo que vinha no sentido contrário. E fizeram aquela alegria, eles se encontraram, há muito tempo que não se viam, e aquele amigo que subia disse: como pode, rapaz, você está mudado, quantos livros na sua mão, eu nunca vi você com livros, o que aconteceu? Ele disse: rapaz, você não sabe da maior. Encheu o peito, ufanário, disse: eu estou estudando agora. Você está estudando? Estou estudando lógica. Que legal! Lógica, mas o que é lógica? Ele disse: eu vou lhe explicar o que é lógica, estamos estudando aqui, eu vou lhe dizer o que é lógica. Você tem aquário em casa? O seu interlocutor respondeu: tenho. Ele disse: se você tem aquário, você tem peixinhos. E se você tem peixinhos, você tem crianças. O interlocutor disse: poxa, rapaz, é verdade, eu tenho crianças. Ele disse: e se você tem crianças, você tem filhos. E se tem filhos, você tem mulher. O outro ficou maravilhado. Poxa vida, que raciocínio, que coisa maravilhosa. É verdade. Ele disse: não, e vou mais. Se você tem mulher, você é casado. Poxa, rapaz, me arranja um desses livros para eu estudar também. Ele disse: deixa eu concluir. E vou lhe dizer, se você é casado, você não é gay. O camarada se deslumbrou com aquele raciocínio fantástico, com toda aquela lógica, se isso, então aquilo, se então isso, então aquilo outro. Ele disse: poxa, que coisa, uma coisa levando a outra, etc e tal. Eu vou te arranjar um livro, não vou te dar todos porque eu estou estudando, mas eu vou te arranjar um. E o amigo que ia subindo pela rua pegou aquele livro e disse: que coisa boa, rapaz, agora eu vou te estudar também. Muito bem, separaram-se, o que ia descendo desceu, o que ia subindo subiu, e o que ia subindo com um livro debaixo do braço encontrou um outro amigo seu que vinha descendo, e aquele amigo olhou para ele e disse: como vai, rapaz, tudo bem? Ele disse: tudo bem, tudo legal. Rapaz, você não sabe da maior. Aquele que tinha o livro debaixo do braço disse: eu estou estudando lógica agora, rapaz. E aí o outro disse: é mesmo lógica? E o que é isso? Ele disse: eu vou lhe explicar o que é lógica, sem dúvida alguma. Você tem aquário em casa? E o rapaz olhou para ele e disse, o amigo olhou para ele e disse: não, não tenho. Ele disse: rapaz, então se você não tem aquário, você é gay. Na verdade, a grande maioria da humanidade
raciocina, argumenta da forma como vemos aqui exemplificada neste conto. O que acontece? A relação do discurso do senso comum com a lógica como disciplina é que o discurso do senso comum possui enunciados simples e compostos, está relacionado por conectivos, possui operadores lógicos, permite representação simbólica, mas, da perspectiva dos fatos, é pura falácia, como bem se pode perceber no conto A Lógica do Aquário. A questão não é apenas raciocinar corretamente, mas a questão implica em que o raciocínio também deve ser compatível com os fatos. Um raciocínio correto não implica necessariamente em possuir fatos verdadeiros, fatos que estejam compatíveis com a verdade. Perceba, todo ser vivo tem 2 pés. A estátua é um ser vivo, logo a estátua tem 2 pés. A estátua é um ser vivo? Todo ser vivo tem 2 pés? Da perspectiva dos fatos, o que eu dei como exemplo é uma aberração. Mas da perspectiva de se raciocinar logicamente, o raciocínio está correto. Ele possui premissas que levam a uma conclusão compatível com aquelas premissas. Assim, podemos entender que um raciocínio pode ter compatibilidade absoluta com a lógica, mas está completamente desvinculado da verdade. Infelizmente, tanto eu quanto você continuaremos a escutar raciocínios que possuirão enunciados compatíveis com a lógica, que possuirão conclusões compatíveis com a lógica, mas que estarão desvinculados da verdade. E o fato é que muitos que estão nesta situação de raciocinar sem que os seus raciocínios sejam compatíveis com a verdade, mesmo que compatíveis com a lógica, não percebem que se encontram em pântano de ignorância e que, devido a isto, têm um problema sério a ser transposto, mas que o seu orgulho não lhes abre a porta para as conciliações do conhecimento necessárias ao conhecimento. Paciência. Paciência.